Olá, você do Brasil, família Canção Nova, mais uma vez, obrigado por estarmos juntos aqui nestas ondas e imagens abençoadas que a Canção Nova faz chegar até a sua casa e a tantos lugares no Brasil e no mundo. Estamos ao vivo, é uma imensa felicidade mais uma vez nos encontrarmos aqui no Além da Notícia, sempre tratando de temas importantes. Como você já sabe, o tema do nosso programa de hoje é a crise econômica por que passa o Brasil e os desafios do governo Bolsonaro. E para falar sobre este tema, a gente tem os nossos convidados de hoje, mas antes eu quero fazer aquela introdução importante que a gente sempre faz já para introduzir a reflexão do nosso programa de hoje. O Brasil está passando pela pior recessão de sua história e depois das quedas gigantescas no PIB entre 2014 e 2016, o crescimento ainda patina, com taxas próximas a 1% ao ano. Empresários e investidores estão esperando sinais para investir em projetos a longo prazo. E o principal sinal que eles aguardam é a reforma da Previdência. A crise começou em 2014 e está trazendo em sua esteira um desemprego assustador. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que 5,2 milhões de desempregados procuram emprego há mais de um ano. O desemprego cresceu em 14 das 27 unidades da federação neste primeiro trimestre de 2019 e atingiu 13,4 milhões de brasileiros. Outro dado nada animador. A mais recente pesquisa Focus, realizada nesta semana pelo Banco Central, junto a uma centena de economistas, mostrou que a estimativa para a atividade neste ano é de crescimento de 1,45%. Mas outros analistas já veem uma taxa abaixo disto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou em audiência pública na Comissão Mista do Orçamento, nesta semana, que a projeção de crescimento do governo para a economia neste ano caiu para 1,5%. Pois bem, este é o tema triste, lamentável, mas necessário para conversarmos aqui e também até para que nos familiarizemos muito sobre o momento que estamos vivendo e tracemos aqui com os nossos convidados e também nos enchamos de uma esperança sobre como sair dessa situação. É o que vamos agora, portanto, conversar, debater aqui com César Bergo, que é economista, presidente do Corecon DF. César, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. É um prazer estar com vocês e sempre que precisar, estou à disposição. Obrigado. Também recebo Eloy Corazza. Se eu fosse pronunciar italiano, Corazza. Seja bem-vindo, boa noite. Economista, vice-presidente do Corecon DF. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui à sua disposição para debatermos esses assuntos. Muito obrigado. E antes de inquiri-los aqui com questões que eu já tenho aqui e que imagino também você de casa tem tantas coisas para perguntar, sobretudo é quanto a esse desemprego assustador, quando é que vamos novamente reativar o emprego no Brasil, sair dessa situação preocupante. Antes eu vou deixá-los à vontade para nos traçar aqui um panorama. Como é que se passa por um momento como este, César? Como é que se sai de uma situação como esta? Normalmente, uma situação dessa não chega assim ao acaso, né? Nós tivemos alguns procedimentos anteriores, sobretudo com relação a apostas que foram feitas por governos, no sentido de incentivar o crescimento via crédito, né? Isso fez com que a inadimplência aumentasse, as famílias ficassem endividadas. Então, no mundo inteiro, essas experiências de você incentivar o crescimento via crédito não deu certo. Então, de repente, o que é que acontece? Você passa a ter uma queda no consumo, as famílias estão endividadas, não consomem. Então, o mercado ele apresenta problemas com relação à produção. Então, você tem desemprego, tem hoje o nível talvez um dos maiores da história, né? 13 milhões e 400 de desempregados. Então a renda também das famílias caiu, não só por causa do desemprego, mas também em função da própria recessão. E tecnicamente você tem assim 3 anos de recessão, um crescimento pífio de 1% no último ano, uma perspectiva que no início começou boa, de crescimento de 2,5%, já está aí sendo previsto em torno de 1,5%, isso não resolve o problema do país. O investimento do governo é importante nisso. Então, soma-se nesse caldeirão o problema exatamente do déficit público. Então, o governo não está investindo, é praticamente zero o investimento
do governo e, historicamente, o país dependeu muito do investimento do governo e os empresários, eles ficam receosos de contratar e de investir, porque num cenário desse de incerteza, né, a gente costuma dizer até em economia que eu detesto incerteza, mas adoro o risco, porque a incerteza eu não consigo medir e o risco eu consigo prever e medir, o empresário não investe. Então, a capacidade da nossa indústria está ociosa, existe uma margem muito grande para uma produção que não tem, então os empregos não são gerados e acaba sendo, em vez de ser um ciclo virtuoso, acaba sendo um ciclo vicioso. Então, a gente vai cada vez mais caminhando. Havia uma esperança com relação às ações do novo governo, elas demoram, até porque você comentou aí, a reforma da Previdência, ela está muito difícil de caminhar, e mais do que uma reforma da Previdência, era necessária uma reforma tributária. E também, me parece que também está em segundo plano. Então, pois é, mas sobre a reforma tributária, eu até ia perguntar mais um pouquinho à frente, mas esta semana, uma notícia que é surpreendente, não é? De que a Comissão de Constituição e Justiça, o relator já aprovou o texto da reforma da Previdência, melhor, aprovou não, apresentou o seu texto da reforma da tributária. Provavelmente será votado na semana que vem. E é possível até que a celeridade dela ultrapasse até a da reforma da Previdência. Na verdade, a gente não sabe qual que seria mais importante. Para mim, as duas são importantíssimas, né? Se vier uma, maravilha. Porque uma das questões mais importantes do país e que impacta realmente a economia é a briga entre os estados com relação a ICMS, né? Então, é um estado pobre brigando com o outro também pobre. Ou seja, todo mundo perde com isso. Então, a reforma tributária vem para equalizar essas questões federativas, vamos dizer assim. O município ter mais recursos, os estados, e a coisa funciona dentro de um equilíbrio. Porque hoje em dia, quem dita tudo é o governo federal. Então, ele segura, ele não repassa o dinheiro para os municípios, não repassa o dinheiro para os estados. A gente vê escola, segurança, saúde, tudo indo de mal a pior. A sociedade ela tem essa preocupação e é legítima, né? Porque você quer qualidade de vida, não é o mínimo que se pode, né? E dignidade também. Então, esse aspecto econômico, é lógico, eu só vou acreditar vendo. Existe muito discurso e as coisas não acontecem da forma que tem que acontecer. Eu quero perguntar para o Eloy o seguinte. Eloy, a inflação a gente vê estabilizada, o juro, a taxa básica do juro, a taxa Selic também estão ali controladas. Mas parece que está tudo parado na economia. Quem lida diariamente com o dinheiro parece que vê as coisas paradas. Como explicar esta paralisia econômica do país, em que as coisas não andam, mas a gente vê também o juro, a inflação, tudo ali controlado. Como fazer a pessoa de casa agora entender este não progresso do país na parte econômica? Creio que um retrospecto da natureza da crise, como o professor Bergo aqui colocou, é importante. Acrescentaria à descrição, essa crise, na verdade, ela vem há muito tempo, ela é a decorrência de estabelecimento de criação de impostos, regras, que ao longo do tempo foram se mostrando onerosos para a economia. E se nós retroagirmos, na crise de 2007, 2008, foi a crise financeira americana que provocou, na verdade, a paralisia de 2009, teve consequências, e onde a resposta, o modelo, a saída optada pela sociedade brasileira foi o consumo interno, através do financiamento, o crédito às famílias, passando de 20% aproximadamente do PIB para mais de 50% de comprometimento. Foi a primeira forma de reação. E sempre nos cabe refletirmos sobre o seguinte: quem é que compra os nossos produtos? Não é apenas a nossa população, é também o mundo. E a indústria, que é a mola mestra do que há de mais avançado, salários melhores
que cria perspectivas, ela foi a primeira a sentir, dar sinais de dificuldade, as quais dificuldades foram exatamente criadas o que se chamou de nova matriz econômica e outras medidas buscando uma solução, incentivos, renúncias tributárias e assim por diante. Ou seja, esse diagnóstico ele é muito importante porque ele é um diagnóstico estrutural, não é meramente conjuntural. Muito bem. Agora, voltando à questão mais para hoje, o que nós temos? Qual é a composição, por exemplo, que nós temos da nossa demanda? Ou seja, dos produtos, do que é aqui produzido. 64% do PIB de 2018, o relatório do IBGE, 64,4%, são consumo das famílias. 19,1%, 0,2% consumo do governo. E a exportação ela está na faixa de 15, 16%, sim, estando equilibrada com a importação. Veja, nas exportações nós perdemos muito mercado exatamente nos produtos de maior valor agregado, que são os produtos industriais. Por quê? Inclusive porque a forma encontrada para a saída da crise, essas crises que vêm se sucedendo, elas contemplaram, inclusive, uma série de medidas de proteção à indústria nacional. Ou seja, retirando boa parte, talvez, da nossa indústria da cadeia internacional, que é a realidade de hoje, cadeia internacional de produção. Muito bem. E nós fixamos, desde 96, com a Lei Candir, os nossos produtos da área primária, que são basicamente de exportação, grãos, soja e milho, por menor situação, e carnes, mas principalmente a soja. Veja que o Brasil era o exportador de farelos. Com a Lei Candir, passou-se a exportar grãos. Hoje o Brasil é um exportador de grãos. 87 milhões no ano passado de toneladas, para uma produção de 120, e esse ano se prevê já uma queda para 70 milhões. Então, esta demanda externa, na verdade, ela está travada exatamente porque é uma crise estrutural difícil para realavancar. Eu só quero entender aqui com os senhores o seguinte: a causa, portanto, dessa crise de hoje não é do governo de agora, mas de governos anteriores. Todavia, quando alguém nos disse, mas na época do Lula estava tudo mil maravilhas, o Brasil estava voando. Depois veio a Dilma, ficou mais ou menos, em 2014 a Dilma desacertou um pouco e agora está pior. Como explicar isso para que o brasileiro entenda? Porque, pelo que eu estou entendendo aqui, a gente fez algumas manobras para estar bem cerca de 10 anos atrás, mas não era exatamente isso. Veja, a questão da indústria, basta olhar-se a composição do PIB, do produto brasileiro, nós temos que a indústria brasileira já representou 35% do PIB. Nos fins da década de 90, e na medida em que essa composição foi paralisada, não se deu andamento, não foi substituída por uma atividade de valor agregado, ou seja, que gerasse renda, salários melhores para boa parte da população. Que fosse sólida e duradoura. E duradoura. Sim. Então, isso nos retirou do mercado. Isso quer dizer que aquela economia pujante que a gente teve ali na época do governo Lula, começo do governo Dilma, era algo que estava sendo sustentado, mas sem solidez. Na verdade, só acrescentando essa colocação do professor Corazza, você tem um fator muito importante que foi esses últimos anos, a questão da corrupção. Então, o Brasil, em termos de geração de emprego, você tinha as grandes construtoras que ofereciam um grande número. Então, elas estiveram diretamente envolvidas nesse tipo de situação. Também. Isso reduziu bastante a oferta de empregos, porque a construção civil sempre foi o carro-chefe em toda a questão de emprego. Mas a questão da inflação
nós temos que lembrar o Plano Real, que realmente, de alguma forma, conseguiu equacionar alguns problemas estruturais que a economia tinha, relacionados a bancos, né? Nós tivemos o PROER e o PROES, que saneou o mercado, o sistema financeiro. Então, ou seja, quando o Lula assume, ele já pega uma casa arrumada. Então, ele pisa no acelerador, muito bem. Isso aí qualquer presidente faria. Já estavam saneadas muitas coisas. Só que aí aconteceu o governo, depois veio um outro governo que andou tomando algumas medidas, tipo pedalada fiscal e não sei. Isso aí tem um preço. Isso aí amanhã paga um preço. Então, o erro de ontem, você está pagando o preço hoje. Isso não justifica, muitas vezes, a inércia do atual governo. Então, você poderia tomar as medidas, porque muitas vezes se coloca culpa no Congresso, que ele tem que votar lei, que ele tem... E muitas coisas são administrativas. O próprio governo pode tomar essas medidas, não precisa jogar para o Congresso, né? Então, às vezes, fica essa discussão técnica e o país esperando. E, ou seja, o país não pode esperar, né? Então, nós tivemos 3 anos difíceis, né? E se esperava fazer uma boa colheita. É lógico que o professor coloca a questão do agronegócio, que é uma das coisas que, pelo menos, funciona no país, né? Se tem uma coisa que a gente pode dizer que na economia vai bem, é o nosso agronegócio. E que a gente esperava que a nossa indústria tivesse tanta solidez Sim. quanto é o agronegócio. Né? Mas a grande dificuldade, quando você vai pegar os números da balança comercial, é a queda da importação de bens de capital. Porque o bem de capital pressupõe investimento hoje para amanhã gerar riqueza. E quando você reduz a importação de bens de capital, significa que as indústrias todas estão ficando obsoletas. É importante deixar isso muito claro. Falta ao Brasil uma indústria forte, incentivos para uma indústria forte. Porque a gente tem um agronegócio forte, mas a gente tem um pé manco, não é? Sim. E a questão da infraestrutura e logística. Nós não temos transportes que possa fazer frente à demanda do agronegócio. Eu quero continuar com vocês, mas eu quero saber o seguinte, o peso da corrupção nessa crise, daqui a pouco a gente pode tratar, e a responsabilidade hoje do governo Bolsonaro em lidar com essa crise, qual já é, porque já tem gente cobrando a responsabilidade dele nesse desemprego enorme que está aí. Mas vai ficar para o segundo bloco, ok? A gente volta já já.